E para você ficar bem informado, a gente já começa com o nosso giro de notícias com o jornalista Ed Mello. Aliás, está dando o que falar, né? Estados Unidos já tem o seu presidente, né? A partir de 2025 estarão aí sob o comando de Donald Trump. É isso mesmo, Ed? Bom dia. Ótimo dia, Edu. Ótimo dia a todos que acompanham o programa Bom Astral. Você ligado aqui na Astral TV. A partir de agora, os principais destaques do dia e, óbvio, a eleição, a volta, o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos. A partir de agora, você acompanha os principais destaques do dia. Eleições americanas. Donald Trump assume a Casa Branca no próximo dia 20 de janeiro com maioria republicana na Câmara e no Senado. Novembro Azul. SBU alerta para aumento de casos de câncer de próstata. Governo abre processo contra o TikTok. Estudantes reclamam do Enem em 2024. Vagas de empregos e diversas oportunidades também em São Bernardo do Campo. Fique atento. 10 milhões de ouvintes no Spotify em outubro. Quem é esta grande artista? Morre o cantor Aguinaldo Raiol aos 86 anos. Fábio Carille fala em tom de despedida do Santos. Corinthians vence e afasta a zona de rebaixamento. Jogador do Flamengo é investigado pela Polícia Federal. Também, réplica do Batmóvel à venda por 17 milhões de reais. E ainda, São Paulo enfrenta semana com risco de temporais e inundações. E você ligado também na agenda cultural. Tudo isso a partir de agora, programa Bom Astral com Edu Escarfon e eu, Ed Mello, sempre conectado com a notícia. Iniciamos falando sobre a eleição e o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Ele é eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. Assumindo o cargo no próximo dia 20 de janeiro, Donald Trump diz que fechará fronteiras e promete virada nos Estados Unidos. Ele disse: será a era de ouro da América, disse o presidente eleito Donald Trump. Confirmado a vitória, anunciada às 7h35 da manhã de hoje, horário de Brasília, somados 277 delegados do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos. Você sabe que para ser eleito são 270 delegados. Portanto, Donald Trump assumindo mais uma vez a presidência dos Estados Unidos. Ele disse e pregou a união entre os norte-americanos e não citou Kamala Harris. Isso mesmo. Ele, um pouquinho antes da confirmação da eleição, ele não cita Kamala Harris e já confirma o retorno à Casa Branca. O presidente Lula também se manifestou. Ele disse que quer continuar com o diálogo e parabeniza o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, desejando sorte e muito sucesso. Portanto, nós sabemos da importância dos Estados Unidos e o que impacta o Brasil neste resultado. São diversos países que acompanharam essa disputa de perto para antecipar o futuro econômico, comercial e político que pode ser influenciado pelo resultado nas urnas nos Estados Unidos. No Brasil não é diferente. O presidente Lula, inclusive, já se manifestou pedindo diálogo, já que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro no comércio exterior. O Brasil tem força na exportação de produtos industriais e as principais demandas dos Estados Unidos são por petróleo, ferro, aço, café e celulose. Portanto, Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos, e o Brasil já trabalhando este processo comercial. Desejamos sorte
desejamos atenção, desejamos respeito pelas pessoas, desejamos a união dos povos e que o mundo possa ser um mundo mais unificado, que a conversa flua, que as ideias possam transparecer e que os países possam, obviamente, seguir tudo que a ONU prega, inclusive a união dos povos, que possa seguir em frente com as orientações e demandas que possam cuidar, inclusive, da população mundial. Vamos cuidar do clima, do planeta, das pessoas e que Donald Trump possa fazer parte desse processo como eleito legitimamente o 47º presidente dos Estados Unidos e que possa dialogar com todos os povos. Seguimos em frente com a notícia aqui no programa Bom Astral com Edu Escarfon. Vamos falar sobre saúde, Novembro Azul. Fique atento, você homem, obviamente mulheres que cuidam mais dos homens do que os próprios homens. Fiquem atentos com esse momento tão importante que é o Novembro Azul. Inclusive um movimento que começou em 2003 na Austrália e todo ano o mês dedicado à saúde do homem resulta em campanhas em vários países, inclusive no Brasil. Neste ano, a Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, alerta para os riscos de crescimento dos casos de câncer de próstata em todo o mundo. Com base em dados do Ministério da Saúde, a SBU informou que a doença matou 17 mil homens no Brasil em 2023. Inclusive, uma média de 47 homens por dia. A revista científica internacional Lancet, em texto publicado no primeiro semestre, prevê que o número de casos de câncer de próstata deve aumentar nos próximos anos. Fique atento. A Comissão de Câncer de Próstata da respeitada publicação projeta que os casos no mundo devem duplicar até 2040, passando de 1.400.000 em 2020 para 2.900.000 em 2040, obviamente devido ao aumento de expectativa de vida global. A previsão é que também haja um aumento de 85% dos números de morte de 375 mil para 694 mil até 2040. Portanto, fique atento, cuide da sua saúde, é melhor prevenir do que remediar. Cuide-se, Novembro Azul, também aqui no programa Bom Astral com Edu Escarfon. Vamos seguindo com a notícia, são muitas informações nesta manhã de quarta-feira e você sempre muito bem informado comigo, Ed Melo, conectado com a notícia. Dados e redes sociais. Notícias que o governo está de olho no TikTok. Você que acompanha as redes sociais, fique atento. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, abriu na última segunda-feira um processo administrativo para investigar a rede social TikTok por supostas irregularidades no tratamento de dados de crianças e adolescentes. Eles dizem a fragilidade dos mecanismos de verificação de idade que se mostraram insuficientes para garantir a conformidade legal, expondo crianças a um tratamento de dados inadequado, diz a ANPD. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Portanto, fique atento, o governo está de olho nos procedimentos da plataforma TikTok, protegendo adolescentes, jovens e crianças. Sabemos que é importante as questões de dados e informações, portanto, você, papai, você, mamãe, avô, tio, observe o que as crianças estão acessando e o que estão fazendo. Segundo a ANPD, questões de dados e informações de jovens e crianças estão sendo tratadas como questões adultas. Não é o momento para isso. É o momento do TikTok ficar de olho e o governo observando os passos desta plataforma. Seguimos em frente com o giro de notícias, falando agora sobre educação. Enem 2024 aconteceu no último domingo, no último final de semana, e estudantes reclamam que provas do primeiro dia foram difíceis. Estão reclamando os estudantes
que as provas no Enem estão um pouco mais complicadas. Ao menos 3 milhões de estudantes realizaram a primeira prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no último domingo, com questões de linguagem e ciências humanas, e para alguns a abordagem foi considerada difícil e cansativa, mas, segundo especialistas, a prova apresentou um nível de dificuldade médio e, de todo modo, exigiu capacidade crítica e interpretativa por parte dos alunos. Ensino médio, o Enem, muito importante as questões de estudo, mas os alunos sentindo dificuldades. Acredito eu que é uma questão até para que a Secretaria também de Educação possa observar de perto qual é o caminho que está sendo dado em sala de aula, qual é a atenção, qual é a importância. Falamos há pouco que tem um projeto da Câmara dos Deputados nas questões de telefones celulares durante a aula, portanto, tem que se observar como é que os alunos estão absorvendo as informações dentro de sala de aula. Portanto, os alunos e estudantes que fizeram o Enem no primeiro dia, no último domingo, sentiram dificuldades. Bom Astral, comigo Ed Melo, trazendo para você o Giro de Notícias. A você o nosso muito obrigado. Desde já eu passo a informação de que você pode ver e rever as nossas programações aqui da Astral TV, também pelo site astraltv.com.br, e todos os dias o programa Bom Astral. Eu, Ed Melo, venho durante o meio da semana para deixar você ainda mais atualizado com o nosso Giro de Notícias. Vamos falar sobre emprego. Você que procura vaga de emprego, quer voltar ao mercado de trabalho, fique atento. Oportunidades de emprego em São Bernardo do Campo e em região. O CTR, o Centro de Trabalho e Renda, em São Bernardo do Campo, está oferecendo oportunidade de emprego em diversas áreas. As vagas são atualizadas diariamente e os interessados em participar da seleção devem enviar o currículo para o e-mail. Anota aí, ctr@saoBernardo.sp.gov.br. Portanto, envie o seu e-mail para ctr@saoBernardo.sp.gov.br. As vagas são atualizadas diariamente. Envie o e-mail com o código da vaga pretendida e o número do seu CPF. Existem várias oportunidades para você atuar em obras, logísticas, na cozinha, no transporte, limpeza, linha de produção, controle de acesso, controle de qualidade, caixa, loja, segurança e entre outras vagas. Portanto, você que está no ABC, região de São Bernardo do Campo, fique atento e boa sorte, bom trabalho para você. Vamos seguindo com o nosso Giro de Notícias, muitas informações e você sempre muito bem atualizado. Você que está chegando agora, eu quero te dar uma notícia quentinha, que agora há pouco foi anunciado que o presidente Donald Trump foi novamente eleito, é o 47º presidente dos Estados Unidos. Já se manifestou, também o presidente Lula já encaminhou uma mensagem de felicitações, desejando que os Estados Unidos e o Brasil continuem pregando um bom diálogo. Portanto, às 7h30 da manhã, horário de Brasília, foi anunciado Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Vamos seguindo com o nosso Giro de Notícias, falando agora sobre música. Vamos falar sobre um legado eterno. Fazem 3 anos que infelizmente nos deixou Marília Mendonça. Mas a eterna rainha da sofrência e inesquecível Marília Mendonça segue ecoando e deixando o seu legado. No último mês, o perfil de Marília no Spotify emplacou mais de 10.800.000 ouvintes. É isso mesmo, recebendo mais de 1.200.000 ouvintes, a lendária Marília Mendonça, que deixou sua marca e seus grandes sucessos. Portanto, conosco, Marília Mendonça deixando a sua voz, os seus sucessos, o seu legado. Há 3 anos atrás, não está mais entre nós. Marília Mendonça, mas deixando sua voz, sua música, sua canção. E no Spotify é uma das artistas mais ouvidas, com 10.800.000 ouvintes. Seguimos falando de música e também, infelizmente, perdemos o cantor Aguinaldo Raiol. Infelizmente, Aguinaldo Raiol, que era cantor,
ator, compositor e um dos principais nomes da música romântica brasileira, morreu na última segunda-feira, no Hospital H-Samp, Zona Norte de São Paulo. Infelizmente, ele sofreu uma queda no próprio apartamento durante a madrugada. Recebeu atendimento médico na unidade hospitalar, mas não resistiu, segundo comunicado de imprensa do artista. Nossos sentimentos e muito obrigado, Aguinaldo Rayol, por tudo que fez na música, pelos seus fãs e grandes shows nestes anos de carreira, né? Quase 70 anos de carreira. Infelizmente faleceu com 86 anos, Aguinaldo Rayol. Nossos sentimentos. E olha só que situação, né? Mais um artista que infelizmente vem a óbito devido à queda, né? Aguinaldo Rayol, segundo informações da imprensa do artista, ele caiu dentro do apartamento, se lesionou e não conseguiu recuperação. Tivemos o caso do querido Gugu, tivemos o caso também do Naim e agora temos a notícia, infelizmente, de Aguinaldo Rayol com 86 anos. Os especialistas dizem que é muito importante tomar o devido cuidado. Na melhor idade, a partir de 60 anos, nas questões de locomoção, escadas, objetos que estiver na frente, evitar esse percurso, inclusive dentro do banheiro, que é uma área molhada, é uma área em que os idosos se locomovem, questões para se secar, para utilizar esse espaço, tomar um banho. Tome cuidado, você que é da melhor idade, muitas vezes a cabeça pensa e o corpo não consegue ter a mesma velocidade, questões de idade. Portanto, dê passos curtos, tenha questões de apoio, o devido cuidado, para que você não venha também se lesionar. Felizmente, é o caso que aconteceu com Aguinaldo Rayol, com uma queda dentro do seu apartamento. Giro de notícias comigo, Ed Melo, seja muito bem-vindo. Para você, um grande abraço, meu muito obrigado. Você que nos acompanha pela Astral TV, programa Bom Astral com Edu Escarfon, os canais 33.3 em São Paulo. Você que me acompanha aí na região do interior da capital paulista, você que me acompanha em Campinas pelo canal 47.1, muito obrigado pelo carinho. Deixe seu recado, deixe sua mensagem, acesse as redes sociais também da Astral TV, astraltv.com.br é o site, e vamos juntos trazendo para você muita informação nesse programaço que é comandado pelo querido Edu Escarfon. Programa Bom Astral, e nós estamos aqui conectado com a notícia. Seja muito bem-vindo. Vamos falar agora de esporte. Você que gosta de esporte, chegou o momento. Torcedor do Santos, fique atento, porque Fábio Carille deve deixar o Santos em 2025. O retorno do Peixe para a Série A do Campeonato Brasileiro já é considerado certo nos bastidores do clube. Tanto que Fábio Carille, pela primeira vez, admitiu que está na hora de falar sobre o futuro do time e principalmente dele em 2025. Com o discurso de que missão dada é missão cumprida. O técnico entende como exagero as vaias dos torcedores e garante que a cláusula de renovação automática pelo acesso, ou seja, se o Santos voltasse à Série A, automaticamente Fábio Carille permaneceria na direção, no comando do Peixe. Mas, segundo ele, não é garantia de permanência do técnico na próxima temporada. Portanto, Fábio Carille feliz com o acesso do Santos, mas dizendo que a torcida exagerou, né, nas questões de vaias, de xingamentos. O Santos realmente em algum momento rateou ali, ficou, né, patinando no Campeonato Brasileiro da Série A, chegou a ser terceiro, quarto, mas um time grande igual o Santos, todos querem o título, todos querem chegar em primeiro, querem ser campeões, querem voltar à Série A. O Santos do Rei Pelé, da Vila Belmiro, de tantos títulos que, na nossa opinião, nós que gostamos de esporte, não deveria nem ter caído. Que o Santos possa fazer um bom planejamento para 2025 e volte a ser esse Santos campeão mundial que todos nós temos muito amor, muito carinho e muito respeito. Com Fábio Carille ou sem ele, vai depender
da direção e do acordo que será feito com o técnico do Santos. Vamos em frente, são 10 horas e 51 minutos, programa Bom Astral, giro de notícias comigo, Ed Melo. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro Série A, 32ª rodada. O Corinthians enfrentou o Palmeiras na última segunda-feira, eu sei que você sabe, pela 32ª rodada do Brasileirão na Neoquímica Arena, a casa do Timão. Venceu, Ed Melo? Venceu. 2-0, e com esse resultado o time de Parque São Jorge se afasta ainda mais do Z4 e sobe para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Garro e Yuri Alberto. É o time do povo saindo ali da zona do rebaixamento, e alguns jogadores dizendo que estão pensando na Copa Sul-Americana, estão pensando em Libertadores. O Corinthians que pega o Vitória no próximo sábado. Para completar a informação do esporte, ontem o São Paulo venceu o Bahia na Fonte Nova por 3-0. O Inter venceu lá no Sul 2-0 em cima do Criciúma. E o Botafogo, líder mais que líder, venceu o Vasco da Gama por 3-0. Botafogo que tem agora 67 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 61 e o Fortaleza com 60 pontos. Lembrando que faltam apenas 6 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Seguimos falando de esporte. Agora uma notícia importante. O jogador do Flamengo é investigado pela Polícia Federal. Isso mesmo. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, virou alvo na operação Spot Fitting da Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele investiga a manipulação em um jogo do Campeonato Brasileiro, que o atacante é suspenso por ter tomado cartões no jogo do seu time contra o Santos, inclusive no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão, para beneficiar apostadores, inclusive amigos próximos e familiares. A Polícia Federal está investigando o caso depois que a CBF observou algumas apostas dias anteriores às vésperas do jogo entre Flamengo e Santos e acionou a Polícia Federal e o Ministério Público. Portanto, sendo observado o jogador Bruno Henrique do Flamengo, que pode ter beneficiado apostadores com cartões que foram tomados durante a partida. Tem que se observar. Futebol é um jogo de alegria, de felicidade. Claro que alguns fazem algumas apostas, mas que sejam apostas reais e apostas justas. Vamos em frente com o nosso giro de notícias falando sobre o mundo automotivo. Olha só que bacana. Réplica de Batmóvel à venda por 17 milhões. Se você quer adquirir uma, corra. O Batmóvel está à venda e é uma réplica usada na franquia do herói Batman, uma das pautas mais recorrentes do mundo automotivo, e agora uma empresa dos Estados Unidos anunciou que irá produzir 10 réplicas do Batmóvel iguais ao dos veículos usados nos filmes da franquia em 2005. O carro será produzido pela própria companhia que fez o modelo original. Porém, esqueça a turbina emitindo fogo na traseira, não vai ter isso, e o automóvel anunciado terá motor de Corvette, um V8 6.2 litros e 532 cavalos. Combinado com uma transmissão automática de 4 marchas, o Batmóvel réplica vai custar a bagatela de 3 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais, e claro, já tem fila. Interessados já procuram esses 10 exemplares da réplica do Batmóvel. E você? Vai comprar a sua? Corra, porque só tem 10 unidades a 17 milhões de reais. Giro de notícia comigo, Ed Melo, trazendo sempre para você muita informação e o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegou o momento de falarmos sobre o tempo e temperatura. Importante você saber, principalmente você que está no sudeste do Brasil, tudo o que acontece durante esta semana. São Paulo enfrenta uma semana chuvosa. Fique atento, a semana começou com o céu encoberto e chuva leve na cidade de São Paulo, e a previsão para essa semana será de muitas nuvens e poucas aberturas de sol durante o dia. Portanto, capa de chuva, guarda-chuva, se proteja. O primeiro fim de semana de novembro teve um cenário climático com pouca nebulosidade, você viu, e com termômetros oscilando no sudeste do Brasil.
As fortes chuvas devem retornar à rota da capital de forma com pancadas e altos acumulados em todo o estado. De acordo com informações da Climatempo, a previsão para os próximos dias indica que as chuvas continuarão intensas na capital paulista, especialmente hoje, quarta-feira. Portanto, fique atento, você que está circulando pela capital paulista. A previsão até domingo é que hoje teremos a máxima de 27, mínima de 20 graus. 27 graus é a temperatura hoje, a máxima. Na quarta-feira, 80% de chuva, umidade 76% e ventos a 11 km por hora. Amanhã, quinta-feira, teremos 24 graus de máxima com 80% de chuva, umidade em 79% e ventos a 19 km por hora. Sexta-feira, fique atento, 21 graus de máxima e mínima de 17 graus com 100% de chuva e umidade em 94%. Sábado, a máxima será 19, a mínima será de 14 graus, com 50% de chuva e umidade em 86%. Domingo, para começarmos a semana no domingo, a máxima será de 22 graus, mínima 13, 10% de chuva, umidade em 72%. E você que passeia por São Paulo, para fecharmos aqui o nosso giro de notícia, tem música na agenda cultural. Elvis, o musical Revolution, vai estar também aqui em São Paulo, trazendo no Teatro Santander até o dia 1º de dezembro, quinta e sexta às 8 da noite, sábado e domingo, 16 horas e 20 horas. Também teremos Teatro Liberdade na Rua São Joaquim, 129, Peter Pan, o musical da Broadway. Show com Zé Landucan, Diogo Nogueira e Jorge Aragão, Festival Nova Brasil, J Quest na Unimed Hall, Margarete Menezes vai estar no Auditório Ibirapuera e Fresno, dia 10, às 16 horas, na áudio. Agenda cultural e muita informação, giro de notícias, tudo isso para você. Personalidades Edu, comigo Ed Melo, toda quinta-feira, 9 da noite, com reprise às 6h30 da tarde, domingo. É um prazer estar aqui com vocês. E eu trago a dupla sertaneja Caio, Fernando e Gabriel. Vai ser um bate-papo bem interessante, uma dupla que vem num crescente. Música sertaneja, vários brasileiros gostam e é sempre uma resenha muito bacana, um case de sucesso. 9 da noite, quinta-feira, programa Personalidades. Perfeito. Obrigado, Ed. Pessoal, a gente segue com o Bom Astral, já Carol Graber aqui conosco para comentar como descobrir o nosso talento pela numerologia. Então, um papo aí de autoconhecimento. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho, ao tempo de você tomar um cafezinho ou trazer o café para frente da TV e já tem mais Bom Astral, não sai daí.